Olá amigo, olá amiga, que bom ter a sua companhia para nós estudarmos hoje o terceiro tema dessa série de estudos intitulada As 4 Coisas que Deus Não Pode Fazer, e hoje é o nosso terceiro episódio que nós iremos descobrir juntos na Bíblia esse novo tema. Acompanhe comigo o texto bíblico que está no livro de Isaías, capítulo 59, no versículo 1 e 2, que fala o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Preste muita atenção, porque esse texto fala o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir-nos. Mas as nossas iniquidades fazem uma separação entre nós e nosso Deus, até mesmo, como diz o versículo 2, bem no finalzinho, para que ele não vos ouça. O que nós podemos entender aqui, nós iremos compreender nesse pequeno estudo, em outros versículos bíblicos, é que Deus não pode ouvir a oração daquele que transgride a sua santa lei. Como assim? Quer dizer então que as pessoas que oram a Deus e não recebem resposta às suas orações, isso é um indicativo que essas pessoas estão transgredindo a lei de Deus? Não. Nós não podemos generalizar a situação. Existem vários motivos por que Deus não atende oração. Esse é apenas um deles, que a Bíblia é clara nesse ponto. Deus não responde a nossa oração porque muitas vezes a gente pede mal, a gente pede uma coisa que é contra a vontade de Deus, por exemplo. Às vezes uma pessoa está ouvindo uma determinada música estrondosa, atrapalhando o nosso sono, e a gente fala o seguinte: Senhor, eu queria que o Senhor enviasse um raio para explodir aquele som. Eu queria que o Senhor destruísse os meus inimigos, alguma coisa do tipo assim. Será que Deus vai ouvir, vai mandar um raio para explodir aquele som, para fazer alguma coisa assim? Não, queridos. Então esse é um exemplo, assim, quem sabe até um exemplo muito chocante para nós usarmos como exemplo, mas o que a gente entende é que existem vários motivos porque Deus não pode atender a oração. Esse aqui é apenas um deles. Deus é onisciente, Deus conhece o fim desde o princípio. Deus conhece as intenções do nosso coração mais do que nós mesmos conhecemos. Então, o nosso ponto desse estudo aqui é que Deus não pode ouvir a oração daquele que transgride a sua lei. Mas existem muitos outros motivos pelos quais Deus não atende a oração de forma positiva, dizendo um sim. Ok? Que fique isso bem claro, para que depois nós não podemos julgar uma pessoa que está orando e dizer: você está orando e não recebeu a bênção, porque diz que Deus não ouve a sua oração se você está em pecado. Muito cuidado, muita atenção nesse ponto, certo? Existem vários outros motivos, por isso que eu quero aqui repetir e frisar para você não ficar julgando antecipadamente uma situação delicada de outras pessoas, certo? Continuando, a gente entende ainda na Bíblia o salmista Davi falando a respeito desse assunto. No Salmo 66, no versículo aqui 18, ele fala o seguinte: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O que esse texto bíblico está dizendo, e como diz outras versões, é: se eu no coração contemplar a iniquidade, o Senhor não me ouvirá. Muitas outras versões trazem dessa forma, ou seja, Davi estava dizendo: se eu no coração estiver alimentando o pecado, se eu no coração estiver transgredindo voluntariamente a lei de Deus, o Senhor certamente não teria me ouvido. Então a gente pode entender que Davi tinha ciência disso, que se ele estivesse com o pecado acariciado no seu coração, se ele estivesse ali transgredindo a lei de Deus voluntariamente, o Senhor não ouviria a oração dele. É claro que muitas pessoas vão novamente voltar para o ponto que eu citei aqui no começo. Mas quer dizer que aquela pessoa que não recebeu a bênção, ela está em pecado? Calma, queridos. Nós precisamos levar com muita cautela e delicadeza esse assunto da oração, certo? Por exemplo, havia um cego de nascença em que os discípulos uma vez perguntaram para Jesus o seguinte: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que ele nascesse cego? E Jesus falou: nem ele e nem os pais dele. E isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele, para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então o que a gente precisa analisar aqui é que existe um outro aspecto também da história referente à oração.
Mas no momento, Davi também ele diz, se eu no coração tivesse contemplando a iniquidade, o Senhor não teria ouvido a minha oração. Certo? Nós iremos continuar ainda meditando aqui no que diz o livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 9, que fala no seguinte: os que desviam os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Veja só, o texto está dizendo que aquelas pessoas que desviam os ouvidos de ouvir a lei, não estão nem aí na lei de Deus, até a sua oração ela se torna, de certa forma, abominável. É o que o texto bíblico deixa-nos bem claro. Então, queridos, nós precisamos entender que para Deus atender às nossas orações, algumas delas, é claro que Deus ele está disposto a nos dar voluntariamente, de todo o seu coração, bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Mas muitas vezes a gente está numa situação que a gente não é capaz de receber as bênçãos de Deus. Por exemplo, quando a gente está desviando os ouvidos de ouvir a lei de Deus, quando a gente está transgredindo voluntariamente a sua santa lei. Por exemplo, um caso de saúde. Digamos que uma pessoa é fumante e de repente ela contrai um câncer de pulmão. E ela pede, Senhor, me cura, Senhor, me transforma, Senhor, restabelece a saúde dos meus pulmões. Mas mesmo assim ela continua com um cigarro em sua boca. Eu pergunto, será que Deus vai atender a oração dessa pessoa? Ela está pedindo a cura do câncer de um pulmão que foi ali atingido por causa do fumo, do hábito do cigarro, mas continua transgredindo os princípios da saúde. Deus ouvirá essa oração? Eu pergunto para você, seria coerente dessa forma? Então, querido, que a gente possa entender que existe um aspecto muito maior referente à oração. Ela é muito ampla. A gente não pode limitar apenas a esse assunto. Mas o que nós estamos vendo aqui é apenas uma ramificação do porquê que Deus não atende muitas orações. Tá certo? Não todas, mas algumas orações. Que fique isso bem claro. E aqui diz que aqueles que desviam o ouvido de ouvir a lei de Deus, até a sua oração se torna, de certa forma, abominável. Aqui ainda no livro de Provérbios, no capítulo 12, no versículo 22, diz assim, Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Deus ele não tem prazer nos lábios mentirosos, nas pessoas que andam mentindo constantemente. Como a gente viu no primeiro episódio, Deus é um Deus que não pode mentir, Deus é um Deus que não compactua com a mentira. E os lábios mentirosos não são aceitos por Deus, e muito menos as palavras proferidas por esses lábios mentirosos. Deus não ouvirá, Deus não aceitará. É o que acontece com muitas pessoas que se julgam e se dizem religiosas. Elas dizem que conhecem a Deus, elas dizem que têm uma experiência com Deus, mas elas não vivem ali os princípios da sua santa palavra. Como a gente pode concluir aqui, no livro de 1 João, bem pertinho do Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4, que diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquelas pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas não guardam os seus mandamentos, essa pessoa é mentirosa, segundo a Bíblia, e nela não está a verdade. Deus certamente não ouvirá a oração de uma pessoa em que está transgredindo voluntariamente um princípio da sua santa lei. Mas aqui a gente precisa abrir um parêntese. É claro que Deus ele não vai estar atendendo a oração de um ímpio, de uma pessoa que está ali maltratando outra pessoa, desejando o mal para o seu próximo. Senhor, destrói, manda fogo para aquela cidade, destrói aquele povo, algo desse tipo. Deus não irá ouvir essa oração. Mas a gente pode ter certeza de aquela pessoa que vai até Deus em busca de restauração, em busca de perdão, em busca de uma nova vida, com coração sincero, Deus sempre ouvirá essa oração. Jesus mesmo disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, querido, você pode começar a sua caminhada com Deus, pedindo a Ele, sinceramente, de todo o coração, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa, me dá uma nova vida. Eu sei que o Senhor está voltando a esse mundo, eu não quero continuar na mesma situação que eu estou. Me dá força, Senhor, porque eu não consigo vencer o meu eu sozinho, eu não consigo vencer a minha vida que eu tenho vivido até aqui sozinho, os meus hábitos que estão comigo desde a minha infância, Deus. Mas eu sei que o Senhor pode, então me ajuda, Deus. Certamente Deus ouvirá a sua oração, querido. Certamente que o Espírito Santo estará ao seu lado, pronto a lhe ajudar, pronto a lhe fortalecer.
Então que você a partir de hoje possa começar da forma correta, orando a Deus pedindo uma nova vida, um novo coração, um novo começo, restauração, cura espiritual para a sua vida. E certamente Ele ouvirá essa oração. Para concluir, depois que nós tivermos uma comunhão tão íntima com Deus dessa forma, nós iremos certamente acontecer conosco e com as pessoas ao nosso redor. Isso que Jesus falou aqui no livro de João, no capítulo 15. João, no capítulo 15, versículo 7 diz: se permanecerdes em mim, Jesus fala, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus diz, olha, vai chegar um momento em que se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em você, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que quiserdes e vos será feito. Porque quando nós chegarmos nesse momento, a nossa comunhão será tanta que nós seremos como o apóstolo Paulo que diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a nossa vontade será a mesma vontade de Deus. Que Deus em Cristo abençoe você. Por mais que nós não podemos compreender porque Deus não responde todas as orações, mesmo aquelas orações de curar uma pessoa, de salvar uma pessoa, num momento ali aos nossos olhos, mas a gente precisa confiar que Deus é onisciente, Deus é sábio demais para errar. Nós precisamos entender que Ele tem o futuro em suas mãos. Ele conhece o fim desde o princípio. Que você busque a Deus de todo o seu coração, que você possa entregar-se a Ele de todo o coração e Ele certamente fará maravilhas em sua vida. Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família no dia de hoje.